Então, bora. Salmo 86, verso 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu sou pobre e necessitado. Eu venho essa semana, eu assisti uma live falando desse salmo, e foi um salmo que ele tocou muito no meu coração, e é a primeira vez que eu venho falar sobre alguma parte da Bíblia, porque eu falo muito sobre mudança de mentalidade, sobre tomada de decisão, mas falar da palavra que está escrito é algo que eu nunca fiz e essa é a primeira vez, tá? Então eu venho estudando muito essa passagem de Davi, e nesse verso que ele diz, eu percebi uma coisa: o Davi ele sempre viveu pedindo para que Deus livrasse ele e consolasse ele de todas as coisas. Então, sempre eu vejo assim Davi em um momento pedindo socorro. Eu quero que em cima disso você entenda que a gente precisa entender que Deus, ele sempre vai estar cuidando da gente em todos os momentos da nossa vida. O Davi, ele confiava muito no pai e ele sabia para quem que ele podia pedir ajuda. E essa eu vejo que é a dificuldade de muitas pessoas, às vezes se sentindo sozinho e esquecendo que tem alguém que está nos olhando, que está nos guardando e que a gente pode sim pedir ajuda, que a gente se baseie nesta entrega que o Davi tinha. No verso 2, ele diz: preserva a minha vida, pois sou piedoso, o Deus meu salva o teu servo, que em ti confia. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então, o que o Davi ele fazia em todo o tempo? Ele expressava a confiança dele. Então, ele deixava muito claro para Deus e para ele mesmo e da confiança dele. Então, Davi, ele era alguém que ele entendia como que funcionava a alma humana. O Davi, ele em todo momento, ele fazia com que a alma dele confiasse em Deus. Então, ele apontava a alma dele para aquilo que Deus fazia. Ele apontava todos os sentimentos dele para ficarem guardados e escondidos em Deus. Então, sempre Davi está falando assim: olha, Deus, me protege. Deus, ó, me guarda, não me desampara. Até quando o Senhor vai me deixar desamparado? Até quando o Senhor vai me deixar entristecido? Até quando o Senhor vai me deixar amargurado? Você vai se esquecer de mim? E ele fala, né, no comecinho: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Então, nós precisamos ser piedosos. E o que é ser piedoso? O piedoso, ele não é uma pessoa que ele é bonzinho, a boazinha. Piedoso, eu entendo que são pessoas que são verdadeiras. E nós precisamos ser alguém verdadeiro, piedoso. A gente precisa viver como alguém que vive uma vida de verdade. O que Davi fazia muito, que eu vejo que é uma marca que o Davi ele deixa, com certeza, claro, depois que ele errou, ele era muito transparente. Então ele sabia que depois do erro que ele cometeu, que ele precisava ser transparente com o pai dele. Em todos os dias, o Davi ele vai nos ensinar alguma coisa e ele sempre coloca o coração dele a xeque, sabe? Ele sempre libera o coração dele e ele sempre chega com transparência diante do pai. Eu vejo que ele é muito transparente. Então ele fala assim: pai, eu preciso que você realmente cuide disso. Realmente que você faça desse jeito. O meu coração está assim, 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 assim. Você precisa ser alguém que realmente é transparente com seu pai em todo o tempo. Porque em todo tempo ele está conosco. Não esconda nada dele, porque Deus ele tem todos os meios e os mecanismos para poder te ajudar a sair do lugar que você está. Aqui no verso 3, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti eu clamo o dia todo. No 4, alegra minha alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Nesse verso aqui, ele decidia ser alegre. E a gente precisa ser alegre. A gente precisa ser alegre sim com as nossas conquistas, a gente pode ser alegre com a nossa vida,
Tem algo que eu acho muito legal para poder comentar aqui. Quando a gente quer algo que seja material, vamos supor, não sei vocês aí se já passou ou coloque isso como, na sua imaginação. As pessoas elas querem um carro, um baita de um carro do ano, meu sonho é ter esse carro, aí a pessoa tem. E depois, que passa um tempo, essa pessoa ela vê, com certeza se você não viveu, você conhece pessoas que vivem assim. Depois que ela tem o carro, ela fala: "Ah, não tá legal, eu quero trocar de carro. Agora aquele outro carro é o meu sonho", porque aquele carro não faz mais sentido. E aí a pessoa começa a modificar o carro: "Ah não, acho que tem que pôr um som aqui no carro para ficar melhor. Agora tem que rebaixar o carro para ficar melhor. Agora nós temos que fazer isso para o carro ficar melhor". E depois, quando faz tudo, resolve trocar de carro. E ver que aquele carro não fazia mais sentido, que parecia que faltava alguma coisa. Parecia que aquilo era que ia trazer alegria, mas agora aquele carro não completa mais a alegria. E o porquê que isso acontece? Porque a nossa verdadeira alegria, ela está escondida na presença do Pai. É a gente saber que independente de qualquer coisa, nós temos Ele. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele é justiça, paz e alegria no espírito. Então, nós a gente costuma falar, né, a galera que anda comigo nessa parte, a gente fala que somos embaixadores do reino, e para ser um embaixador do reino, você precisa ter essas 3 coisas: justiça, paz e alegria de espírito. Sabe, muitas pessoas ainda vivem alegria nas coisas que elas possuem. Eu falo muito sobre isso, sobre nós primeiro sermos para depois nós termos. Estou até, em criação aí de um livro que fala sobre a importância de ser para ter, porque as pessoas ainda se alegram com as coisas que têm. E quando perdem o sentido das coisas, elas ficam frustradas. É aí que vem as frustrações. Mas o salmista, ele diz: alegra a alma do teu servo. Alegra a alma do teu servo. Pois a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Então, quem confia no Pai tem esses atributos. Nós ficamos alegres pelo que ele é. A gente vai sim celebrar as conquistas, vai sim celebrar certas coisas que nós temos como bens materiais, mas sempre sabendo que a verdadeira alegria vem dele, que é o Senhor. Na presença de Deus, a gente tem uma plenitude de alegria. Então, ainda que nós tenhamos todas as coisas, sabendo que nós temos que governar sobre todas as coisas, mas nada pode ter o seu coração. O nosso coração ele tem que estar guardado nele. No verso 5, aqui diz: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Porque tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É muito doido. Deus, ele não tem uma atitude de bondade. Olha, Deus está sendo bom, né? Porque as pessoas, nós mesmos, nós somos, às vezes somos bons e às vezes não somos tão bons assim. E nós, como pessoas, não temos essa. Deixa eu ver aqui, abre o chat. Meu, eu nunca fiz live aqui, não sei como que abre o chat. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho que para mim colocar o chat, eu ia ter que abrir uma nova live. Não, deve ter um botãozinho aqui. Editar. Deixa eu ver aqui. Tatatã. Acho que eu achei. Restrições. Sim. Tal. Ok.
Acho que tá aqui, qualquer um. Ué, tá aqui, chat ao vivo. Com o chat ao vivo, os usuários podem enviar mensagens. Tá indo não. Não sei por que não tem chat ao vivo e não me pergunte porque eu não entendo sobre essas coisas. Se... Oh, meu Deus. Bora lá. Bora continuar para não perder a benção, hein? Vamos continuar. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode mandar mensagem, mas é uma live para poder ficar gravada e eu não desviar aqui. Bora lá. Deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo. Então, no verso 5, eu estava dizendo que nós, às vezes, somos bons em algum momento da vida e outros não somos tão bons assim. Mas com Deus, ele não é desta forma. Na Bíblia, o salmista ele afirma: Deus é bom. Então ele não tem atitudes boas. A bondade, ele é o traço do caráter de Deus. Deus, ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. A gente precisa acreditar e desfrutar dessa bondade de Deus, tá? Pegando nessa parte, o que eu vou compartilhar aqui com vocês? Algo que mexeu bastante comigo. Eu até comentei, eu numa viagem de avião, eu estava olhando para baixo e eu estava vendo como as nuvens, elas fazem sol, elas fazem sombra em certos lugares, e como em certos lugares chove, e como em certos lugares tem neve, e em certos lugares não tem nuvem, é um baita de um sol. Então, assim, nós temos diversos lugares com diversas situações específicas. Então, quando a gente fica reclamando, às vezes, das coisas que acontecem, a gente só precisa entender que a gente só não viveu o que nós temos para viver porque ainda nós não chegamos a lugares certos, tá? A gente precisa se movimentar, a gente precisa mudar de lugar, a gente precisa mudar de posição, porque às vezes no lugar que você tá a tempestade, mas se você der um passo para o lado, você pode pegar um tempo super limpo. A gente precisa olhar e, e ficar muito impressionado, porque assim, o Senhor, ele formou as coisas de uma maneira assombrosa. Quando a gente para ver, eu tenho muito essa reflexão dentro do avião, porque quando você tá lá em cima, você fala, caramba, meu, ninguém é nada ali embaixo, sabe? Então, quando Deus ele formou todas essas coisas que nós vemos com os nossos olhos, que a gente fica impressionado, ele diz assim que quando ele formou as coisas eram boas, mas quando ele nos fez como seres humanos, ele disse que era muito bom. Então Deus ele fica impressionado com a gente. Ainda que toda essa criação ela manifesta a glória do Criador, a gente manifesta a imagem e semelhança dele. Então, todos os dias a gente precisa entender e viver tudo isso, porque nós somos imagem e semelhança daquele que é bom, perfeito e agradável. Nós não podemos aceitar nada menos do que a justiça, a paz e a alegria que nós mencionamos no verso anterior. No verso 6, diz assim: Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Então, Davi, ele pedia muito para que Deus escutasse a voz dele. Davi, ele olhava para a montanha acima das mais altas nuvens, e hoje a gente precisa entender que a gente não precisa olhar para cima para poder encontrar Deus. A gente precisa olhar para dentro de nós. O lugar mais alto que a gente pode encontrar é nele, dentro do nosso coração. Esse é o lugar que Deus deseja e decidiu estar todos os dias, que é habitando dentro de nós.
Ele não está nos mais altos montes, ele não está em nenhum outro lugar, ele está apenas dentro de nós. Muitas vezes, a gente não consegue encontrar a Deus. Muitas vezes as pessoas se perguntam onde que Deus está. Eh, a gente fica olhando situações, a gente fica olhando as coisas que estão nos acontecendo, a gente fica olhando os resultados, e quando a gente olha tudo isso ao nosso redor, a gente não se acha digno de ter ele dentro do nosso coração. E a gente precisa romper essa camada, porque não é porque você fez algo da sua vida, ou que você vai fazer alguma coisa, mas somente por conta do que Jesus fez por nós na cruz. Então, se você quer demonstrar o verdadeiro amor para Deus, a gente tem que, na verdade, quando a gente quer demonstrar o verdadeiro Deus, a gente precisa a gente precisa demonstrar ele através do amor. Estava transformar e demonstrar. E então, quando a gente precisa demonstrar esse verdadeiro Deus, eu imagino que a gente tem que demonstrar com o nosso verdadeiro amor do coração. As pessoas precisam nos olhar e sentir o amor de Deus dentro de nós. No verso 8 diz: Entre os deuses, nós. Entre os deuses, nenhum há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Nossa, esse verso aqui é o que mexeu comigo. O Davi, ele sempre foi alguém que ele não aceitou nenhuma comparação a Deus. Ele não aceitava que as pessoas comparassem a Deus. Hoje as pessoas, elas vendem coisas para que você possa tocar e acreditar que algo existe. E Deus, ele está dentro de nós. As pessoas, elas ficam criando imagens para tentar tirar de nós a percepção de quem nós somos. Deus, ele nunca vai se limitar a uma única imagem. Deus nunca vai ficar parado. Desde o princípio de tudo, ele está em movimento. E ele se movimenta através da nossa vida. Deus, ele quer que nós sejamos representação dele. Que quando alguém falar sobre Deus, ninguém olhe uma estátua, e sim que olhe para nós e enxergue Deus em nossas atitudes, em nossa vida, em nossas palavras, em nossas atitudes. A verdade é que quando a gente precisa, a gente tem que simplesmente olhar para dentro de nós, fazer aquele lèche lerar, que eu comento muito com as mulheres que a gente anda junto, que é olhe para dentro de si. Como que seria, olha que doideira, como que seria a humanidade, como que seria toda a Terra, como que seria a cidade, como que seria o bairro, como que seria a sua rua, como que seria a sua família, se verdadeiramente tudo isso, todas essas coisas olhasse para você e visse em você a imagem e semelhança de Deus. É muito top. Como você viveria? Qual seria essa intensidade das suas coisas se todo mundo olhasse e falasse assim: "Caramba, eu vejo Deus naquela pessoa". É muito fácil a gente colocar expectativa num pedaço de madeira, porque a madeira ela não fala, ela não ouve, ela não sente. Eu vou falar aqui de algo, que foi o que eu escutei, que o que me mexeu com toda essa palavra dos Salmos foi essa parte aqui, nesse verso 8, 9 e 10, que ele não compara, Deus com nada. Olha só, imagina você ser pai e ao invés de você ter um filho, você resolve pegar um quadro para simbolizar o seu filho como uma estátua, ao invés de uma criança. Será que essa estátua, ela representaria o teu filho? Você gostaria de ser representado pelo seu filho como se fosse uma estátua? Você ficaria feliz com isso? Imagina seu filho, não vou ter. Imagina hoje, você que tem filho, se seu filho, ao invés de ter você como pessoa, colocasse você como uma estátua para se representar. E é isso que as pessoas fazem com Deus. É isso que as pessoas vêm fazendo com Deus.
Estão colocando ele para ser representado por uma imagem que não anda, não fala, não pensa e não ouve. Você já pensou, se você representasse Deus diariamente e as pessoas fossem influenciadas por você? Simplesmente pelo ato de você ter descoberto a sua identidade, o seu verdadeiro propósito. Imagina você arrastando várias pessoas para poder te escutar todas as manhãs e você salvando vidas. Você pode representar a Deus, porque foi para isso que ele nos chamou, para que nós falássemos sobre a palavra dele, para você falar quem ele é. Ele quer andar com a gente, ele quer falar com a gente, ele quer ouvir junto com a gente. E a gente precisa manifestar a glória dele através da nossa vida. Deus, ele é como se fosse um sinal de rádio. Ele fala o tempo todo tá ali falando. E o tempo todo tem a frequência de Deus falando, mas sabe como que a gente fica, às vezes, sintonizado na rádio errada, na frequência errada. E quando a gente entende que a gente tem que sintonizar na frequência certa, a gente vai perceber que ele fala com nós em todos os momentos e situações. Nossa, cara. Isso aqui é de explodir a cabeça. É muito forte. É muito forte. Foi escutando esse verso que eu falei assim, eu preciso abrir minha boca para falar sobre isso. Nossa Senhora. Então vamos lá. No verso 11. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do céu. Pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste. Não, pulei errado. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um bando de homens violentos procuram tirar a minha vida. Eles não te puseram diante dos seus olhos. Olha isso. Davi, nessa parte aqui, que ele reconheceu que não tem nenhum Deus igual a ele, e que ainda que existam outros deuses, ele é o Deus dos deuses, e ele é o Senhor dos senhores. Deus, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o maior de todos. O Davi, ele fala assim, ó Deus, nessa parte. As pessoas que se atentam contra mim, elas não sabem quem é o Senhor. Elas não imaginam contra quem elas estão atacando quando me atacam. O Davi, ele tinha a percepção de que se alguém mexer comigo, vai mexer com o meu pai. Porque ele era um filho amado. E nós somos um filho amado. Escreve aí. Ou mentaliza aí. Eu sou um filho amado. Entenda isso. Ele nos amou sem olhar para as nossas situações. E antes de nós amarmos ele, ele nos amou primeiro. Ele não olhou nada para nós. Ele simplesmente nos amou. A gente tem que viver essa percepção de saber que nós somos amados e que ele se alegra com nós. A gente precisa se sentir alguém protegido por ele todos os dias da nossa vida. Tá, Juliana, eu não consigo me sentir amada. É porque você ainda não está conseguindo olhar para dentro de você. O Davi, ele fala: Deus, ajuda o meu coração a encontrar o Senhor. Você tem que ter essa percepção e clareza do quanto você é amado. Tá, mas a minha experiência, as coisas que eu tô fazendo, que eu tô vivendo, não me mostra isso, Juliana. Não me mostra que eu sou amado. Sabe por quê? Porque você tá usando do seu livre-arbítrio para as coisas erradas. Você tem que decidir fazer as coisas certas. Você tem que decidir escolher a forma certa. Decida ver você como ele te vê, com os olhos de Deus. Peça para Deus em orações todos os dias: Pai, faz com que eu me veja assim como o Senhor me vê. Faz com que eu entenda quem eu sou de verdade. Me dá essa percepção de quem eu sou. Porque nós fazemos tantas coisas e mesmo assim ele nos ama. É muito incrível. E quando a gente tem essa percepção de se olhar no espelho e ver como a gente é forte e corajoso e como a gente expressa amor e bondade, a nossa vida toda muda. Acredita nisso? Quantas pessoas têm se levantado contra você?
Davi, ele é muito intencional dizendo: Pai, as pessoas não sabem quem o Senhor é. Mostre para elas que o Senhor está comigo e em mim. Mostre a sua verdadeira identidade que habita dentro do meu interior. Uau! Eles não te puseram diante dos seus olhos, eles nem imaginam quem é o Senhor. Ai, ai, que top. No verso 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Dá a tua força ao teu servo e a salva o filho da tua serva. Mostre-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados, por me haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado. Esse é o último verso de Salmos. Então, eu já disse, Davi ele era alguém muito intencional. E olha o que acontece quando você entende quem você representa. O Davi ele fala assim: Deus, elas não acreditam no Senhor e quem o Senhor é. Elas não vê o Senhor na minha vida. Então mostra para elas que o Senhor é na minha vida, mas mostre através de mim. Deus, eu quero que o Senhor mostre através de mim, não através de uma outra pessoa. Quero que o Senhor mostre através da minha vida. Deus, ele quer se manifestar nessa geração. E ele só está esperando para que outros Davis se levantem, para que outros Davis apareçam. E eu quero sim ser essa demonstração de amor, do teu favor, da tua força, da tua verdade, da tua extrema bondade. Então mostra através de mim. Não que Davi, ele não queria que as coisas fossem de qualquer jeito. Então ele dizia: que seja eu o escolhido para demonstrar sobre todo o seu amor, de tudo que o Senhor fez por mim. Então, eu quero que você se sinta nesses dias comissionado assim, ó, com esse bônus para poder mostrar tudo o que Deus é através da sua vida, para mostrar quem ele é. Então deixa Deus mostrar quem ele é através de você. Eu quero fazer agora para a gente poder finalizar um boot e eu quero que você pense que vida que você vai viver quando você fizer tudo isso. Eu vou pôr aqui uma música de fundo e aí eu vou fazer esse boot com vocês. Foi bem rápido, é bem curto, é o Salmos 86, mas é um salmo que me tocou muito e mexeu muito comigo nessa semana. Muito. E eu espero que tenha em algum momento também mexido com você. Deixa eu pôr aqui. As falhas técnicas é a primeira vez. Eu prometo que depois eu ficarei craque nisso. Eu nunca tinha feito uma live pelo YouTube. Queria muito poder conversar com vocês para ver o que vocês estão achando, mas depois a gente conversa no particular. A música bem baixinha para a gente poder fazer o boot. Onde você tá? Você fecha os seus olhos, só para escutar um pouquinho da minha voz. Boa, mas é rapidinho.
Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o seu amor se renova todos os dias, e a sua fidelidade de geração em geração. Como é bom estarmos aqui mais um dia, no ajuntamento dos filhos. Mas isso não é só um ajuntamento, é um ajuntamento para a manifestação. Nós não aceitamos mais apenas se juntar como filhos. Não aceitamos apenas estar no mesmo lugar, não. Nós precisamos e queremos e desejamos estar no mesmo lugar manifestando a tua graça, a tua glória e o teu favor. Eu quero que você mentalize agora você acabando de acordar. Você está na sua cama, você acorda, você desperta, e você estica os seus braços, e você está muito feliz. E você não está nem entendendo tanta alegria no seu coração. Você só sabe que você se levantou de uma maneira diferente. Você senta na cama, fecha os seus olhos e tem um momento de gratidão. Você agradece pela noite de sono, pela sua cama, pelo travesseiro, pela coberta, pela roupa, pela família que você tem. E você tem esse momento de gratidão. É a primeira coisa que você faz, exercitar a sua gratidão. Você se levanta e vai para a frente do espelho e você olha no espelho e fala: uau, quem é esse que levantou? É como se você verdadeiramente olhasse através do espelho e o espelho entrasse dentro do seu coração. E eu quero que você veja essa imagem. Você está se olhando no espelho, mas o espelho está refletindo o que tem dentro do seu coração. E você não está vendo mais nada dentro do seu coração a não ser a presença dele. É como se Deus estivesse encapsulado dentro de você. E você olha nesse espelho e você faz uma seguinte oração e um pedido com muita convicção. Deus, a partir de hoje, tudo que o Senhor for fazer nessa geração, faça através de mim. Faça através de mim, eu estou pronto para poder expressar o seu amor e a sua bondade, a sua fidelidade, sua força, sua justiça, sua fé, sua paz, sua alegria, todos os seus atributos. E aí você percebe que a sua face ela mudou. A sua face ficou diferente. Você sente muito mais virtude no seu interior. Você sente o seu corpo muito mais fortalecido porque você conseguiu olhar não só para a sua face apenas, mas para dentro de você. E todas as vezes que você conseguir enxergar o seu interior, você vai ter a sua face transformada. E você sabe, você está como um leão rugindo pronto para viver o dia mais impressionante que você já viveu. Porque existe uma convicção em você e agora que você conseguiu enxergar o que estava aí dentro, todos vão ter que ver. Todos vão ter que ver. Ninguém vai olhar para você da mesma maneira. Não. Ninguém vai enxergar você da mesma maneira mais. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver quem você é. E vão ver que você é de verdade. As pessoas vão olhar para você e vão conseguir enxergar além de você. Elas vão olhar no seu interior e ver que verdadeiramente você é. Chegou a hora. E eu quero que você olhe para esse espelho e você veja a sua face sendo transformada. Você tem olhos como de fogo. Você tem um coração incendiado. Você tem mãos fortes, você tem pés fortalecidos para caminhar, para correr, e você sabe, chegou a sua hora. E você olha bem para esse espelho e você faz uma declaração, uma sentença. É um decreto sobre a sua própria vida. Você olha para esse espelho, encontra ele aí no seu interior e fala: Pai, eu estou pronto para representar tudo aquilo que o Senhor quiser fazer nessa geração, mas faça tudo através de mim. Esfrega sua mão e fala assim:
Eu estou pronto. Já é. Uau. Só faltou os comentários. Ai, ai. É muito bom. É muito bom olhar para as pessoas, olhar para nossa, eu tô até já desnorteada. É muito bom a gente falar da palavra de Deus. E eu vejo que é uma coisa que eu preciso muito mudar na minha vida, que é falar mais da palavra de Deus, falar mais do que Deus tem feito na minha vida. Muito bom. Espero que você sinta a mesma paz que eu tô sentindo. Nós somos como um leão. A gente ruge como um leão, a gente é forte como um leão. Nós somos reis, governantes como o leão, nós dominamos como o leão. Só que você sabia que o leão ele não é o mais forte do reino animal? Só que ele é o mais posicionado. Então a gente não precisa ser o mais forte, a gente só precisa ser o mais posicionado. E quando a gente assumir essa posição, a gente vai assumir um governo. Chegou a hora da gente romper todas essas barreiras. Chegou a hora da gente olhar e ver quem nós somos de verdade. Não para a face humana que nós temos, mas para o que nós temos espiritual, que é muito mais forte, é muito mais poderoso. Chegou a hora da gente fazer aquilo que tem que ser feito. Chegou a hora da gente viver como um verdadeiro leão e assumir a nossa posição. A gente não pode deixar com que mais ninguém nos confronte, porque nós fazemos parte daqueles que governam sobre toda a terra. Chegou a hora. Certo? Tamo junto. Até depois do universo. Um beijo.